Você sabe quais foram os motivos que causaram a revolta dos Macabeus e que relação Alexandre o Grande teve com essa revolta? Quer entender direitinho essa história? Então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. A revolta dos Macabeus foi uma rebelião dos judeus contra os seus opressores gregos e sírios entre os anos de 167 e 160 a.C. Essa história é contada em detalhes nos livros de 1º e 2º Macabeus e também nos escritos do historiador Flávio Joséfo. Conforme a tradição judaica, essa revolta abriu um precedente na história da humanidade, pois nunca antes uma nação inteira ousou morrer por seu Deus. Essa foi a primeira guerra religiosa e ideológica da história da civilização. Para entender um pouco melhor os motivos dessa revolta, lembremos que o Antigo Testamento termina com o livro de Malaquias, e depois dos acontecimentos narrados nele, houve um período que chamamos de intertestamentário, que durou cerca de 400 anos até a aparição de Jesus Cristo, período esse que também é conhecido como o silêncio de Deus. Chegou o gato, para de me morder, gato. Quer dar oi? Esse é o gato. Agora tchau, gato. Tchau, gato. Período esse que também é conhecido como o silêncio de Deus, porque não houve nenhuma palavra dele dada aos profetas durante todo esse tempo. No meio desse período, surgiu um camarada chamado Alexandre Magno, que quase conquistou por completo o mundo civilizado conhecido. Mas quem era esse homem? Considerado o maior líder militar da antiguidade, Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre III, foi um importante rei da Macedônia que viveu no século IV a.C. Com apenas 18 anos, ele iniciou uma carreira de vitórias, a maioria delas sobre o Império Persa. Quando assumiu o trono em 336 a.C., ele tratou de ampliar ainda mais o exército já poderoso deixado por seu pai. Em 10 anos no poder, Alexandre expandiu as fronteiras do que antes era um pequeno reino até a Índia. Ele derrubou o rei persa Dário III e conquistou a Pérsia em sua totalidade. No ano de 332, ele chega ao Egito e lá funda a cidade de Alexandria. Historiadores afirmam que, durante essa sua campanha militar contra a Pérsia, Alexandre se desviou para o sul. E antes de passar pelo local onde hoje é Israel, ele enviou uma mensagem a Jadua, sumo sacerdote do templo em Jerusalém, com 3 exigências: que Israel fornecesse tropas, que permitisse livre trânsito entre o exército macedônio e Jerusalém e que fosse lhe dada toda a ajuda, assim como os judeus teriam ajudado a Dário III. A carta vinha acompanhada de uma sugestão de que o sumo sacerdote deveria pensar bem se era melhor estar ao lado do vencedor ou do lado do vencido. Ameaça bem sutil, né? A resposta a Alexandre foi que, como os judeus haviam se aliado aos persas através de um juramento a Deus, eles não poderiam trair essa aliança, pois no passado, sempre que eles descumpriam um juramento, eram punidos severamente por Deus. Alexandre poderia até ter aceitado essa explicação, mas foi convencido por Sambalate, sim, aquele Sambalate, governador da Samaria, de que os judeus não estavam agindo assim por serem leais, e sim por serem traiçoeiros. Ah, Sambalate mau caráter. Lembra dele na treta entre judeus e samaritanos que eu contei alguns vídeos atrás? Se você não lembra ou não viu esse vídeo, eu vou deixar ele como recomendação para você na tela final desse vídeo aqui, para você assistir depois. Voltando à história. Os samaritanos, que não eram nada bobos, abandonaram a sua lealdade a Dário e debandaram para o lado de Alexandre. Sambalate era sogro de Manassés, irmão do sacerdote Jadua. Manassés havia sido sacerdote também, mas foi banido por se casar com uma samaritana e estava nessa época planejando a construção de um templo para rivalizar com o templo de Jerusalém. Aonde? No Monte Gerizim. Perceba que essa história está totalmente ligada à história que eu contei no vídeo de judeus versus samaritanos, então não esquece de assistir porque é importante. Alexandre decidiu punir os judeus e avançou com seu exército contra Jerusalém. Jadua reuniu todo o povo para buscar a Deus em oração, suplicando por socorro. E Deus lhe concedeu um sonho no qual o sumo sacerdote, mesmo sabendo que a intenção de Alexandre era tomar Jerusalém,
vestiu-se esplendorosamente de linho branco, deixando as portas de Jerusalém abertas para recebê-lo. Os judeus, em vez de entrarem em pânico, se prepararam como se fosse acontecer uma grande festa, decorando as ruas e se vestindo com roupas apropriadas para uma grande celebração. Jazua, temendo que Alexandre destruísse Jerusalém, saiu ao seu encontro antes que ele chegasse na cidade. Alexandre, ao avistá-lo, desmontou do cavalo, inclinou-se perante ele e disse: "Bendito seja esse Deus que tem você como servo." O que foi bastante estranho para todos, pois Alexandre nunca se curvava para alguém. Seu general então lhe perguntou o motivo de ele ter se curvado para aquele homem. E Alexandre respondeu que, antes de iniciar a campanha, ele teve um sonho em que um homem vestido de linho branco o comandava a sair imediatamente da Grécia e iniciar a sua campanha, pois a Pérsia seria entregue em suas mãos. E o homem do seu sonho era o sacerdote Jadua. Alexandre interpretou essa sua visão com o sumo sacerdote como um bom presságio, e assim poupou Jerusalém, absorvendo pacificamente a terra de Israel em seu crescente império. E como tributo à sua benevolência, os sábios decretaram que o primeiro judeu recém-nascido depois disso receberia o nome de Alexandre. Outros escritos afirmam que na verdade essa foi uma exigência do próprio Alexandre, e que não só o primeiro, mas todos os judeus nascidos naquele ano receberiam o seu nome. Então há uma pequena divergência nessa informação, mas que também não muda os fatos da história. Alexandre ainda permaneceu um tempo em Jerusalém e inclusive fez sacrifícios a Deus dentro do templo. Por ter sido educado pelo filósofo grego Aristóteles até os seus 16 anos, Alexandre nutriu uma grande admiração pela cultura grega, também chamada de cultura helênica, e se preocupou em difundir essa cultura por cada lugar em que passou. E foi por isso que o Antigo Testamento foi também traduzido para o grego, dando origem à versão que conhecemos hoje como Septuaginta. E aí todos viveram felizes para sempre. Não, calma que a treta tá só começando. O grande problema mesmo começou com a morte precoce de Alexandre, no ano de 323 a.C., que não deixou definida a questão de quem seria o seu sucessor, e entre os seus generais esboçaram-se duas tendências. Uma que desejava manter a unidade do império e outra que pretendia dividi-lo. Nas 4 décadas seguintes, esses generais se enfrentaram em batalhas que visavam afirmar objetivos completamente diferentes. Um meio-irmão de Alexandre e o seu próprio filho, nascido após a sua morte, foram proclamados reis, mas acabaram assassinados. Depois de mais alguns nomes tentarem a ascensão, o seu império acabou sendo dividido entre os seus 4 generais, que consolidaram cada um o seu próprio território e estabeleceram a sua própria dinastia. Seu general Ptolomeu ficou governando o Egito. Seleuco, outro de seus generais, governou alguns territórios que incluíam a Síria. O problema é que esses generais fundaram dinastias que muitas vezes entravam em conflito entre si, e Israel estava localizado exatamente entre esses dois reinos. Obviamente, todos tinham um interesse enorme em conquistar Jerusalém, por causa das riquezas do templo. Vale ressaltar que o Templo de Jerusalém não era somente um local de adoração, mas era o centro econômico, religioso e cultural da nação. O governo de Ptolomeu, ou o governo ptolomaico, que ficava na Palestina, era tolerante com as práticas religiosas judaicas. Mas o governo de Seleuco, ou os Seleucidas, conquistou o controle da área e com isso passou a restringir o judaísmo. Com a ascensão de Antíoco Epifânio, irmão de Seleuco, ao trono seleucida, as coisas pioraram ainda mais. Ele proibiu todas as práticas religiosas judaicas, inclusive a observância das leis alimentares e a circuncisão, e profanou o templo dos judeus, erguendo dentro dele um altar para Zeus. Ele saqueou toda a Jerusalém de suas riquezas e passou a infligir aos judeus vários tormentos. Ele os retalhava a golpes de chicote e, enquanto estavam agonizando à beira da morte, mandava que seus soldados estrangulassem e enforcassem perto deles as suas mulheres e também os seus filhos. Ele mandou que queimassem as sagradas escrituras e todas as casas onde fosse encontrado qualquer vestígio delas. O seu ato final de profanação foi sacrificar um porco, animal considerado impuro pelos judeus, dentro do templo, em adoração a Zeus. E isso acabou trazendo à tona uma forte oposição dos judeus, e antes de tudo isso era um movimento modesto. Um sacerdote judeu de nome Matatias liderou a resistência junto com seus 5 filhos, entre os quais estava Judas Macabeu.
Eles começaram a rebelião quando Matatias impediu um judeu de sacrificar a um deus pagão e em seguida matou um oficial do próprio rei. Matatias fugiu com sua família para as colinas e lá muitos judeus fiéis se juntaram a eles. Eles então iniciaram uma batalha não somente contra os seleucidas, mas também contra os judeus que abraçaram a cultura grega, chamados de judeus helenizados, que obedecendo a Seleuco, abandonaram seus costumes. Eles derrubaram altares pagãos, circuncidaram meninos que ainda não haviam passado por esse ritual e todos os judeus helenizados foram considerados fora da lei. Flávio Joséfo relatou que uma guarnição do rei buscou um dos grupos judeus revoltosos para fazê-los desistir da revolta, o que aconteceu em um dia de sábado. Por causa da reverência que os judeus tinham pelo dia de descanso, o grupo se recusou a pegar em armas para se defender e foram impiedosamente sufocados dentro da caverna onde se encontravam. Os sobreviventes contaram a Matatias os acontecimentos e ele os repreendeu, dizendo que nunca mais procedessem dessa forma, pois ao entregarem suas vidas sem lutar, violavam igualmente as leis de Deus, fazendo-os homicidas de si mesmos. O espírito de luta dos judeus era impressionante, porque no início da rebelião, Antíoco demonstrou seu poder ao mundo com uma revisão de seu exército. 46 mil soldados de infantaria desfilaram em Dáfne, perto de Antioquia, e com eles a infantaria macedônia, de 20 mil homens e 500 mercenários equipados com armas romanas, seguidos ainda por 8.500 cavaleiros e 306 elefantes com armaduras. Eu teria voltado para casa para chorar. Após a morte de Matatias, cerca de um ano após o início da revolta, seu filho Judas Macabeu continuou a rebelião com muito sucesso, junto com outros macabeus, nome que acabou sendo dado aos demais revoltosos e que significa martelo. Juntos, eles tomaram de volta Jerusalém e purificaram o templo novamente, exatamente no mesmo dia e no mesmo mês que anteriormente o templo havia sido profanado. E foi desse acontecimento que o festival de Hanukkah se originou. Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. E essa festa judaica também é conhecida como o Festival das Luzes. O motivo? Uma parte fundamental dos serviços diários do templo era o acender da menorá, que era um candelabro com azeite de oliva ritualmente puro. Quando reconquistaram o templo, os macabeus se depararam apenas com um único jarro de azeite que não estava impuro. Eles acenderam a menorá com o conteúdo desse jarro e, devido à pouca quantidade de azeite, a luz deveria ter durado apenas um dia. Mas milagrosamente ela ficou acesa por 8 dias. Esse era o tempo necessário para a produção de mais azeite puro. Os judeus viram nesse fenômeno sobrenatural um sinal divino de que sua providência tinha intervido em favor dos macabeus na luta contra o poderoso exército greco-sírio. E é por isso que a comemoração do Hanukkah dura 8 dias. Depois deste grande feito, Judas Macabeu estendeu a rebelião até a região da Galileia, num esforço para recuperar todo o território judaico. Em 164, Antíoco Epifânio morreu em decorrência de uma grave doença e foi sucedido por seu filho Antíoco Epátor, que tinha entre 9 e 12 anos naquela época. Um homem chamado Lísias, que tinha a guarda do garoto, assumiu o trono como regente, mas um outro homem chamado Filipe, amigo do rei morto, pretendia assumir o governo. Por causa disso, Lísias se apressou em fazer uma aliança com os judeus, concedendo a eles a liberdade de observar as suas leis e viver novamente de acordo com seus costumes. Tudo isso foi confirmado com juramentos, e parecia que a rebelião finalmente chegaria ao fim. Mas houve uma pequena desarmonia, pois Lísias e o rei mandaram demolir toda a muralha em volta do templo, que os judeus consideravam fazer parte do templo também. Os judeus não sabiam, mas o decreto de Lísias lhes restituía o templo em si, sem incluir as suas fortificações. Antíoco Epátor também mandou assassinar o sumo sacerdote Onias, filho e sucessor de Jadua. E, obviamente, os judeus viram nesses atos uma quebra de juramento, e então a guerra recomeçou. Após 6 anos de consecutivas vitórias sobre os Seleucidas, Judas Macabeu veio a falecer, sendo sucedido por seu irmão Jonatas. E no tempo de sua liderança, ergueu no Egito um templo semelhante ao templo de Jerusalém, cumprindo-se assim a profecia de Isaías, que dizia: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor,
junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. A história teve uma reviravolta ruim para os Seleucidas. Lembra de Seleuco lá no começo da história? Pois é, ele tinha um filho, que era o verdadeiro herdeiro do trono. Seu nome era Demétrio e ele era refém em Roma. O que aconteceu foi que ele fugiu de lá e o exército que o apoiava matou o seu primo Antíoco Eupátor e também a Lisias. E assim, Demétrio foi proclamado rei. Nesse período, Jonatas fez acordos e alianças com várias nações, incluindo Esparta e a potência da época, a República Romana, numa tentativa de que Israel fosse reconhecida como nação livre. Ele liderou o povo do ano 160 até o ano 143 a.C. e se aliou a um homem chamado Alexandre Balas, que fingiu ser o filho de Antíoco Epifânio e matou Demétrio para ocupar o trono. E assim, Alexandre lhe deu o cargo de sumo sacerdote. Parecia que agora sim haveria paz, mas o rei que sucedeu Alexandre Balas se mostrou hostil com os judeus, o que provocou uma nova guerra, dessa vez liderada pelo sucessor de Jonatas, seu irmão Simão, que governou até o ano 134, encerrando o período dos irmãos Macabeus. Simão foi vitorioso em vários combates e finalmente tomou a fortaleza de Jerusalém, que era um complexo de resistência militar que havia sido construído ao lado do templo. Essa fortaleza estava construída em um lugar alto, no Monte Moriá, e depois de ser destruída, Simão fez com que o monte fosse rebaixado. Flávio Joséfo afirma que essa tarefa demorou 3 longos anos para ser concluída. O monte foi aplainado e nada mais de elevado sobrou a não ser o templo. Por fim, a real independência da Judéia veio com o governo de João Hircano, o filho de Simão, que foi coroado rei e sumo sacerdote. Ele conquistou Siquém, a capital dos samaritanos, e destruiu o templo situado no Monte Gerizim. Ele ainda enfrentou uma nova tentativa de invasão do Império Seleucida, sob o comando do rei Antíoco VII. Mas depois que esse rei também foi assassinado, o reino Seleucida se restringiu à Síria, e a independência da Judéia foi finalmente assegurada. Obviamente, os judeus não contavam que muitos anos depois da sua independência, eles enfrentariam um inimigo ainda maior, o poderoso Império Romano. Mas isso é história para um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe ele com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me acompanha também nas redes sociais, os links estão todos na descrição desse vídeo, e eu vejo você no próximo. Eu sou a Thaís Manóquio, em Curiosidades Teológicas.